Capítulo 6. Ressuscitado com Cristo. No livro de Colossenses, Paulo escreve à igreja em Colossos. Embora use expressões ligeiramente diferentes, repete o que disse aos Efésios sobre o plano redentor de Deus. Ele não prega uma mensagem nova nem diferente aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20 diz: O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. No capítulo 2, vemos que Cristo foi vivificado por Deus o Pai. Colossenses capítulo 2, versículo 12 ao 15 diz: Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O versículo 12 diz que fomos ressuscitados com Cristo pela fé no poder de Deus. Observe que foi o Pai quem realizou esse trabalho. No versículo 13 nos fala que Deus não somente nos vivificou e a Cristo simultaneamente, mas também Ele nos perdoou os pecados. Quando Jesus, o justo, se entregou à morte, a cédula que era contra nós na lei foi quitada. O Pai então tornou sem efeito os mandamentos e as leis transgredidas que permaneciam entre ele e nós. Esta cédula, agora anulada, foi por ele pregada na cruz de seu Filho. Paulo está dizendo aqui em Colossenses que foi Deus quem elaborou o plano de redenção. Foi Deus quem levantou a Jesus dentre os mortos. Foi Deus quem lhe deu um nome acima de todo nome. E ele foi quem despojou os principados e poderes demoníacos que se opuseram à ressurreição de Cristo. A morte é a penalidade pelo pecado. Portanto, quando Cristo levou na cruz a culpa da humanidade, os poderes satânicos do ar buscaram exercitar seus direitos e retê-los sob seu domínio. As chaves da autoridade. A Bíblia diz que Satanás tinha o poder da morte, mas Jesus o conquistou. Jesus disse em Apocalipse capítulo 1, versículo 18: E o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo tomou as chaves do diabo, glória a Deus. As chaves pertencem àquele que tem autoridade. Elas são as chaves da autoridade. Devemos nos lembrar que a morte física não é de Deus, é do inimigo. A morte é ainda um inimigo. A Bíblia diz que ainda é o último inimigo que será posto debaixo dos seus pés. Graças a Deus, esse dia está vindo, mas você ainda não tem seu novo corpo. Você achará pessoas que creem que viverão eternamente aqui na carne, mas observe que isso jamais aconteceu. Um amigo discutia comigo a respeito deste ponto de fé e eu repliquei: se o próprio Paulo não conseguiu, talvez seja bom você esquecer isso. Não posso entender como uma pessoa pode ser tão tola ao ponto de crer que vai viver para sempre na carne, no corpo atual. Não, esse corpo vai ser transformado. Você não pode viver para sempre com ele. A Bíblia nos fala quando é que ele será transformado.
quando Jesus vier. Em um momento, no piscar de olhos, nossos corpos que estiverem vivos serão transformados e se tornarão imortais. Até então, temos um poder limitado sobre a morte. Após destruir os poderes demoníacos da autoridade que antes possuíam, Cristo os expôs publicamente e sobre eles triunfou sobre si mesmo. Colossenses 2,15. A afirmação de Paulo aqui se refere ao fato de ter Cristo sido elevado acima de seus inimigos à destra do Pai, um assunto sobre o qual Paulo escreve no livro de Efésios, como vimos anteriormente. De novo, Paulo está enfatizando o trabalho do Pai na deposição dos poderes satânicos e na derrota do próprio Satanás. Em Efésios vimos também que o Filho está assentado acima destes poderes e que tem autoridade do trono de Deus. Entretanto, é exatamente aqui que o mundo eclesiástico tem falhado. Já compreendeu que Jesus Cristo é a cabeça suprema da igreja. No entanto, tem falhado na compreensão de que a cabeça é totalmente dependente do corpo para a concretização de seus planos. Que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais e que sua autoridade vigente sobre os poderes do ar tem que ser exercida através do corpo. Podemos entender melhor do que nunca o que Jesus queria dizer quando afirmou: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Isto é exercitar sua autoridade sobre a terra. Alguns de nós vislumbramos essa autoridade de vez em quando. Alguns de nós, como que desajeitadamente, a exercitamos sem nos conscientizarmos plenamente do que estamos fazendo. O que me levou a estudar esse assunto foi fazer a mim mesmo esta pergunta: será que temos autoridade e não temos consciência de que a temos? Quando comecei a estudar o assunto, descobri que de fato temos autoridade, graças a Deus. Também descobri que o céu nos dará respaldo pelo que recusarmos e pelo que permitirmos. Permitimos uma afinidade de coisas, mas não temos exercitado nossa autoridade. É por isso que as coisas muitas vezes são como são, não temos tomado nenhuma atitude no tocante a elas. Estamos esperando em Deus e Ele está esperando por nós. Ele não fará nada antes que comecemos a agir. Houve ocasião em que, orando por pessoas quase à morte, o Senhor me falou: vou fazer o que você está me pedindo. Numa dessas vezes pedi ao Senhor que desse à pessoa mais 2 ou 3 anos. Ele respondeu-me que o faria simplesmente porque eu pedia que o fizesse. Então me disse: nenhum pai terreno deseja fazer mais pelos filhos do que eu. Basta apenas que eles permitam. Algumas pessoas pensam que Deus é um tirano sentado num trono pronto a golpeá-las e aniquilá-las no momento em que cometeram qualquer erro. Ou aniquilá-las, né? Mas este não é um retrato verdadeiro do Pai. Os planos do Senhor tardam em sua realização porque seu corpo tem falhado em considerar o significado da exaltação de Cristo e o fato de estarmos assentados com Ele à destra do Pai. Temos um papel nisso. Devemos cooperar com o Senhor pela fé. Jesus disse que o Espírito Santo, que vem habitar em nós quando nascemos de novo, nos guiaria em toda a verdade. Um pregador certa vez pegou a Bíblia e atirou ao chão, declarando que não necessitava dela porque tinha o Espírito Santo. Mas de fato precisava da Bíblia, porque você não pode seguir o Espírito Santo em toda a verdade separado da Bíblia. Quando você vai além da palavra escrita de Deus, você já está longe demais. Fique com a palavra. A palavra de Deus tem origem no Espírito de Deus. Homens santos do passado a escreveram. A palavra de Deus é de primordial importância, mas você não a entenderá jamais com sua mente. Você deve entendê-la com um coração. Não ponha o Espírito acima da palavra. Ponha a palavra em primeiro lugar e em seguida o Espírito e esteja salvo. O conhecido editor pentecostal Stanley Froschman, autor da biografia de Smith Wigglesworth, ressaltou o fato de que Wigglesworth era, acima de tudo, um homem da palavra de Deus e, em segundo lugar, um homem cheio do Espírito de Deus. Esta é uma excelente combinação.